Você acreditaria que existem cidades no Brasil onde as casas parecem ter saído dos Estados Unidos? Enquanto a maioria das cidades brasileiras é marcada pela alvenaria, algumas regiões preservam uma forte tradição de casas construídas em madeira, criando paisagens que lembram bairros americanos. Antes de começar, inscreva-se no canal para não perder nossos próximos vídeos. Agora, vamos conhecer 7 cidades brasileiras onde as casas de madeira são parte da identidade local. Canela, Rio Grande do Sul. Localizada na Serra Gaúcha, Canela é uma das cidades brasileiras onde a presença de casas de madeira chama a atenção logo nos primeiros bairros residenciais, especialmente nas áreas mais afastadas do centro turístico. Diferentemente do padrão predominante no Brasil, onde as construções de alvenaria dominam a paisagem urbana, em Canela é comum encontrar residências inteiras construídas com madeira tratada, além de projetos que combinam madeira, pedra e vidro. Essa característica foi influenciada pelas técnicas construtivas trazidas por imigrantes europeus, principalmente alemães e italianos, que aproveitaram a abundância de matéria-prima disponível na região para desenvolver um estilo arquitetônico que permanece valorizado até os dias atuais. O mercado imobiliário local também reflete essa tradição. Dependendo da localização, uma casa de madeira bem conservada pode ser encontrada na faixa de R$ 450 mil a R$ 900 mil, enquanto imóveis maiores em condomínios fechados ou áreas turísticas frequentemente ultrapassam R$ 1,5 milhão. Nos últimos anos, o crescimento do turismo e da procura por imóveis de temporada impulsionou a construção de novos chalés e residências inspiradas no sistema norte-americano conhecido como wood frame, método que utiliza estruturas de madeira de alta resistência e que vem ganhando espaço em várias regiões do Brasil devido à rapidez da construção e ao conforto térmico proporcionado pelo material. Outro fator que contribui para a popularidade das casas de madeira em Canela é o clima mais frio em comparação com grande parte do país. Durante o inverno, as temperaturas podem ficar próximas de 0 graus Celsius em alguns dias do ano, tornando a madeira uma alternativa eficiente para manter ambientes internos mais confortáveis. Além disso, a cidade possui extensas áreas arborizadas e bairros com baixa densidade populacional, o que favorece projetos residenciais que valorizam jardins amplos, varandas e fachadas rústicas. Como resultado, Canela se consolidou como uma das cidades brasileiras onde a arquitetura em madeira continua sendo não apenas uma herança cultural, mas também uma escolha moderna e economicamente valorizada. Gramado, Rio Grande do Sul. Conhecida nacionalmente pelo turismo e pela forte influência europeia, Gramado também se destaca pela grande quantidade de residências que utilizam madeira em sua estrutura ou acabamento externo. Em diversos bairros da cidade, especialmente nas áreas residenciais de padrão médio e alto, é possível observar casas que seguem conceitos arquitetônicos semelhantes aos encontrados em cidades montanhosas dos Estados Unidos, combinando telhados inclinados, amplas varandas, revestimentos de madeira e grandes janelas voltadas para áreas verdes. Esse modelo se tornou uma marca registrada da cidade e contribui diretamente para a identidade visual que atrai milhões de visitantes todos os anos. O valor dos imóveis acompanha a alta procura por moradia e investimento na região. Casas de madeira ou com forte utilização desse material costumam partir de aproximadamente R$ 700 mil em bairros mais afastados, enquanto imóveis maiores e localizados em áreas nobres frequentemente ultrapassam R$ 2 milhões ou R$ 3 milhões. O setor da construção civil local investe cada vez mais em projetos sustentáveis. E muitas novas residências utilizam sistemas construtivos modernos que preservam a estética tradicional da madeira sem abrir mão da durabilidade e da eficiência energética exigidas pelo mercado atual. Além do aspecto visual, a madeira continua sendo valorizada em Gramado por oferecer excelente isolamento térmico durante as estações mais frias do ano. O clima serrano, aliado à paisagem composta por araucárias e extensas áreas verdes, cria um ambiente onde esse tipo de arquitetura se integra naturalmente ao cenário urbano. Em vez de ser apenas uma escolha estética, a construção em madeira tornou-se parte da cultura local e um diferencial econômico importante, ajudando a valorizar propriedades e fortalecendo a imagem de Gramado como uma das cidades mais distintas do Brasil quando o assunto é arquitetura residencial. São Bento do Sul, Santa Catarina.
Localizada no norte de Santa Catarina, São Bento do Sul possui uma das mais fortes ligações históricas com a indústria da madeira em todo o Brasil. A cidade foi desenvolvida com grande influência da imigração alemã. Ao longo de décadas, tornou-se referência nacional na produção de móveis, esquadrias e produtos derivados da madeira. Essa tradição acabou se refletindo diretamente na arquitetura residencial, fazendo com que muitas famílias optassem por construir suas casas utilizando madeira como principal material estrutural. Ainda hoje, diversos bairros preservam residências construídas há várias décadas que continuam em excelente estado de conservação, demonstrando a durabilidade das técnicas empregadas na região. O setor madeireiro continua sendo uma importante fonte de renda para a economia local, e isso ajuda a explicar por que as construções em madeira permanecem competitivas quando comparadas às edificações convencionais de alvenaria. Dependendo da localização e do padrão do imóvel, uma casa de madeira em São Bento do Sul pode ser encontrada entre R$350 mil e R$800 mil, enquanto propriedades maiores e terrenos amplos podem ultrapassar a marca de R$1 milhão. Nos últimos anos, empresas especializadas também passaram a investir em sistemas modernos de construção, incorporando isolamento térmico, proteção contra umidade e técnicas que aumentam significativamente a vida útil das estruturas. Outro aspecto interessante é que a paisagem urbana da cidade apresenta características pouco comuns em grande parte do território brasileiro. Em várias ruas residenciais é possível observar conjuntos de casas com fachadas de madeira, jardins bem cuidados e telhados inclinados, criando uma aparência que lembra pequenas cidades dos Estados Unidos ou da Europa Central. Essa identidade arquitetônica acabou se tornando parte do patrimônio cultural local e continua atraindo pessoas interessadas em viver em um ambiente onde tradição, qualidade construtiva e valorização imobiliária caminham juntas. Pomerode, Santa Catarina. Pomerode é frequentemente lembrada por sua forte herança germânica, mas além das construções históricas em estilo europeu, a cidade também apresenta uma presença significativa de residências que utilizam madeira em sua estrutura e acabamento. Ao longo do desenvolvimento urbano, a população preservou muitos dos métodos construtivos trazidos pelos imigrantes, criando bairros onde a madeira permanece como um elemento central da arquitetura local. O resultado era uma paisagem urbana bastante distinta, marcada por residências que se integram naturalmente às áreas verdes e ao relevo característico da região. O mercado imobiliário de Pomerode passou por uma valorização expressiva nos últimos anos, impulsionado pela qualidade de vida, segurança e crescimento do turismo. Atualmente, casas de madeira ou com forte predominância desse material costumam variar entre R$500 mil e R$1,2 milhão, dependendo da localização e do tamanho do terreno. Imóveis localizados em áreas mais valorizadas ou próximos das principais rotas turísticas podem atingir valores ainda maiores. Essa valorização demonstra que a arquitetura tradicional não apenas foi preservada, mas também se transformou em um diferencial econômico importante para a cidade. Além da questão estética, a utilização da madeira está relacionada a fatores práticos que continuam relevantes para os moradores. O clima mais ameno durante boa parte do ano favorece construções com melhor isolamento térmico, enquanto a abundância histórica de matéria-prima contribuiu para a consolidação dessa cultura construtiva. Diferentemente de cidades onde as casas de madeira representam apenas uma curiosidade arquitetônica, em Pomerode elas fazem parte da identidade local e ajudam a criar um cenário urbano que se destaca entre os municípios brasileiros por sua originalidade e forte conexão com suas raízes históricas. 13 Tilhas, Santa Catarina. Com pouco mais de 8 mil habitantes, 13 Tilhas é uma das cidades mais singulares do Brasil quando o assunto é arquitetura baseada em madeira. Fundada por imigrantes austríacos na década de 1930, a cidade preservou características construtivas que permanecem visíveis até hoje em residências, pousadas e edifícios comerciais. Ao caminhar por diversos bairros, é possível observar casas construídas com estruturas de madeira, telhados inclinados e fachadas detalhadas, elementos que diferenciam completamente o município da maioria das cidades brasileiras. Essa preservação histórica não ocorreu por acaso, mas sim por um esforço contínuo da população em manter viva a identidade cultural trazida pelos primeiros colonizadores. Apesar do tamanho reduzido, o mercado imobiliário local vem apresentando crescimento constante devido ao turismo e à procura por qualidade de vida.
Casas construídas em madeira ou inspiradas na arquitetura alpina costumam variar entre R$ 400 mil e R$ 900 mil, enquanto propriedades maiores em áreas valorizadas podem ultrapassar R$ 1 milhão. O município também atrai investidores interessados em imóveis para hospedagem, já que a aparência diferenciada das construções representa um dos principais atrativos turísticos da região. Esse movimento contribui para a valorização gradual das propriedades e fortalece o setor da construção civil local. Outro fator importante é que 13 Itilhas conseguiu preservar uma paisagem urbana relativamente homogênea, algo raro em cidades brasileiras que passaram por crescimento acelerado. A combinação entre construções em madeira, ruas organizadas e áreas verdes bem conservadas cria um ambiente que lembra pequenas cidades localizadas em regiões montanhosas da Europa e da América do Norte. Como resultado, a cidade se tornou uma referência nacional para quem busca exemplos de arquitetura residencial baseada na madeira e na valorização das tradições culturais. Campos do Jordão, São Paulo. Situada a mais de 1.600 metros de altitude, Campos do Jordão possui uma das arquiteturas residenciais mais valorizadas do país, com grande presença de casas que utilizam madeira em sua estrutura ou acabamento externo. Desde o início do século XX, a cidade desenvolveu um estilo arquitetônico fortemente influenciado por modelos europeus e norte-americanos, especialmente em bairros de alto padrão. O uso da madeira tornou-se uma escolha frequente não apenas por razões estéticas, mas também pela capacidade de proporcionar conforto térmico em uma região conhecida pelas baixas temperaturas durante o inverno. A valorização imobiliária local está entre as mais elevadas do interior brasileiro. Casas construídas com grande utilização de madeira normalmente possuem preços que começam em torno de R$ 1 milhão e podem facilmente ultrapassar R$ 5 milhões em condomínios fechados ou áreas nobres. Algumas propriedades de luxo localizadas em regiões privilegiadas chegam a superar R$ 10 milhões, especialmente quando oferecem amplos terrenos, vista para as montanhas e projetos arquitetônicos exclusivos. Esse cenário transformou Campos do Jordão em um dos mercados imobiliários mais sofisticados relacionados ao segmento de residências de estilo serrano. Além dos altos valores, a cidade se destaca pela forma como a arquitetura se integra ao ambiente natural. Muitas residências são cercadas por pinheiros, jardins extensos e áreas de preservação ambiental, criando uma atmosfera bastante diferente daquela encontrada nos grandes centros urbanos. A presença constante da madeira em fachadas, varandas e estruturas principais ajuda a reforçar essa identidade visual e faz com que Campos do Jordão seja frequentemente associada a destinos internacionais conhecidos por suas construções em estilo alpino e montanhoso. Mafra, Santa Catarina. Mafra possui uma longa relação com a indústria florestal e madeireira, fator que influenciou diretamente a forma como a cidade se desenvolveu ao longo das últimas décadas. Localizada no Planalto Norte catarinense, a região sempre contou com grande disponibilidade de recursos florestais, permitindo que a madeira se tornasse um dos materiais mais utilizados na construção de residências. Em diversos bairros ainda é possível encontrar casas erguidas há décadas utilizando técnicas tradicionais, muitas das quais permanecem habitadas e preservadas até os dias atuais. O custo dos imóveis em Mafra costuma ser mais acessível quando comparado a outras cidades desta lista. Casas de madeira em boas condições geralmente podem ser encontradas entre R$ 250 mil e R$ 700 mil, dependendo da localização e do tamanho do terreno. Imóveis maiores ou situados em áreas mais valorizadas apresentam preços superiores, mas ainda permanecem abaixo dos praticados em cidades turísticas como Gramado ou Campos do Jordão. Essa diferença torna Mafra uma alternativa interessante para famílias que buscam qualidade de vida e um custo de moradia relativamente competitivo. A permanência da madeira como elemento marcante da arquitetura local não está ligada apenas à tradição histórica, mas também à própria economia regional. Empresas ligadas ao setor florestal continuam exercendo papel importante na geração de empregos e na circulação de riqueza dentro do município. Como consequência, o conhecimento técnico relacionado à construção em madeira foi transmitido entre gerações, permitindo que esse modelo arquitetônico continuasse presente mesmo diante do crescimento das construções convencionais de alvenaria. Essa combinação entre herança cultural, atividade econômica e disponibilidade de matéria-prima ajudou o Mafra a manter uma identidade urbana distinta dentro do cenário brasileiro.
Essas foram 7 cidades brasileiras onde as casas de madeira fazem parte da paisagem e da história local, mostrando que esse estilo de construção não é exclusividade dos Estados Unidos. De Santa Catarina ao Rio Grande do Sul, passando por São Paulo, cada uma dessas cidades preserva características arquitetônicas únicas que ajudam a contar um capítulo diferente da formação do Brasil.